Amém, Jesus é o Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos dar sequência ao alimento diário, esse livro que tem como título principal Coluna e Base da Verdade. Nós vamos ver hoje a mensagem da semana 3, a Igreja, o grande mistério da piedade. Tem como leitura bíblica 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Quero encorajar os irmãos e as irmãs que ainda não têm assinatura do alimento diário, que é de grande importância você ter a sua assinatura, para você estar acompanhando a palavra profética, as palavras atuais. Então, se você ainda não tem, procure um irmão, o irmão responsável pelo serviço de literatura da Igreja em Ribeirão das Neves e faça o seu pedido. Amém? Jesus é o Senhor. Então nós vamos ver a semana 3, que tem como título o grande mistério da piedade, que está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Essa noite nós vamos ler bastante versículos, É importante nós termos um contato com a Bíblia, lermos bastantes versículos, é de grande ajuda para nós. Então nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Fala assim: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então esse é o versículo base. Na mensagem da semana passada, que tinha como título a Igreja, Coluna e Base da Verdade, nós vimos 7 pontos, preciosíssimos. O primeiro ponto é a fé, que é a fé objetiva, que está fora de nós, A verdade, são os ensinamentos, a vida eterna, a piedade, a fé subjetiva. Essa fé aí já é a fé subjetiva. A primeira é a fé objetiva. E a consciência. Aleluia! E nós vimos 3 pontos na mensagem passada, que é a fé objetiva que está fora de nós, que é o conteúdo do evangelho completo, o plano macro de Deus, ou seja, a economia de Deus num todo, é todo o arranjo de Deus, tudo aquilo que Ele tem no coração está nessa fé, ela está fora de nós. E também vimos a verdade, que é a experiência. O que é a verdade? A experiência subjetiva da palavra, a realidade, isto é, a verdade. Ou seja, é aquela experiência que nós experienciamos subjetivamente dentro de nós. É o que está escrito em João 6, versículo 63, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Fala assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então essa palavra, quanto mais nós a experimentamos, quanto mais ela entra para dentro de nós, mais ela se torna a nossa vida, ou seja, uma realidade subjetiva de tudo que Deus é. E também vimos os sãos ensinamentos. O que são os sãos ensinamentos? São palavras de linguagem sadia e também verdades, ou seja, verdades, algo sadio na nossa fé. Hoje nós vemos o quê? Muitas coisas, muitos falares, muitas palavras, muitas mentiras, falsos ensinamentos. Então hoje se decorre de muitas coisas que chegam até os nossos ouvidos, chegam até os nossos olhos, e constantemente hoje já está se fazendo isso, Isso aí é esse mistério da iniquidade. Ele já está atuando, de uma maneira sorrateira para enganar toda a humanidade, não somente a humanidade, como também os eleitos de Deus. Mas essa semana na semana 3, nós vamos desfrutar dos outros itens, que são preciosos. E o primeiro item é a vida. Que vida que é essa? É a vida eterna. Que vida que é? A vida é o que vincula aquilo que é objetivo com o que é
subjetiva, é o que estava fora, vinculou com o que é subjetivo. Que vida é essa? É a vida eterna de Deus, a vida incriada, incorruptível, indestrutível, imortal, a vida de ressurreição. Essa vida é uma vida que nós não tínhamos, mas recebemos. Temos nessa vida humana, mas no dia em que recebemos Jesus Cristo, recebemos a vida eterna de Deus. Antes, nós tínhamos só nossa vida humana, mas quando nós recebemos o Senhor, nós recebemos essa vida eterna de Deus. Então nós vamos ler alguns versículos preciosos, né? Vamos ler João capítulo 3, versículo 16, para nós podermos clarificar isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo aqui em João já fala para nós que o que nós recebemos hoje, o que eu e você recebemos hoje, ao crer no Senhor? A vida eterna. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Ó Senhor Jesus, fala assim, só um minutinho. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Mas por esta razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então essa vida estava fora, hoje ela está dentro de nós. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Então eu e você precisamos tomar posse de quê? Da vida eterna. Não podemos abrir mão dessa vida, irmãos. Estamos vivendo os tempos difíceis, pandemia, tantas mentiras, tantos fake news, né? Já falamos várias vezes sobre isso, tantas questões que se levantam, quanta briga, né, por poder, tantas coisas, mas nós não podemos abrir mão dessa vida. E aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 19, fala assim: que acumulem para si mesmos tesouro fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Que verdadeira vida é essa? A vida eterna. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida. Qual que era essa promessa? De qual vida? A vida eterna, a vida que estava com Deus, e ao crermos em Jesus, essa vida entrou para dentro de nós. Também 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Que vida é essa? É a vida eterna. E título 3, versículo 7, fala assim: a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E Tito 1, 2, na esperança da vida eterna, que o Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então eu e você não podemos abrir mão dessa vida. É bom nós vermos a sequência, né, desses pontos para nós chegarmos até o complementar a mensagem. E segundo e terceiro ponto é piedade e fé subjetiva. A palavra piedade, que aparece muito nas cartas a Timóteo, em substantificação, ou seja, em âmbitos, ela aparece tanto em âmbito social, associando as pessoas, e as pessoas entendem a piedade como devoção, né, uma pessoa devota, e também tem um sentido de compaixão, né, comisseração, dó, misericórdia. Isso tudo está dentro da nossa cartilha, né, nosso dicionário de português. E aqui em Marcos capítulo 10,
versículo 47, nós podemos ver sobre Marcos capítulo 10, versículo 47. Senhor Jesus. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse relato aqui do versículo 46 até o 52 fala da cura do cego de Jericó. Quando ele soube do Senhor, ele viu o Senhor, ouviu o Senhor, ele começou a gritar de uma maneira, gritar bem alto, para que o Senhor pudesse ouvir. E o Senhor teve o quê? O Senhor teve compaixão dele, o Senhor se compadeceu desse cego. Mas qual que é o sentido disso? O próprio Senhor estava expressando nele mesmo a vida de Deus. Então piedade é o quê? Esse viver piedoso, é o viver que expressa a Deus, que está ligado a Deus. Na verdade é o próprio Deus sendo expressado por meio do nosso amado Senhor Jesus. Ou seja, enquanto estava sobre a terra andando durante 3 anos e meio pregando o seu evangelho, mesmo antes, certamente o nosso amado Senhor, ele expressava o próprio Deus. Mas a partir dos 3 anos e meio, ele expressou de uma maneira mais concreta, através da cura, através da libertação, através da pregação do evangelho do reino. Então, o que ele tinha dentro? Ele tinha a vida de Deus. E isso é o quê? É piedade, ou seja, é você se compadecer do outro, é você expressar a realidade do que Deus é. Aleluia! Então nós precisamos ser esses, ser pessoas, ser irmãos que expressam Deus no nosso viver, assim como foi o nosso amado Senhor Jesus. E nós podemos ficar mais claro sobre isso quando nós lemos na Bíblia. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 16, fala assim: evidentemente grande é o mistério da piedade, está vendo? É o versículo chave da mensagem. Que mistério é esse? Ele fala assim: aquele que foi manifestado na carne. O que o nosso Senhor Jesus está expressando? O próprio Deus na sua carne, ou seja, nele mesmo, é o que tinha dentro dele, estava sendo manifesto por meio da pregação do evangelho do reino, e não somente isso, pela maneira com que ele vivia no meio dos judeus. E aqui em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4, fala assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Ou seja, exercer a piedade, serem piedosos, principalmente, aqui Paulo fala de uma maneira bem clara com os pais, não serem gananciosos, pervertidos, mas exercerem a piedade, ou seja, serem filhos adequados, filhos que cuidam, filhos que expressam a vida que está dentro deles. E em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, ou seja, expressam aquilo que eles aprenderam. O que eles aprenderam dos pais? Isso aí é favorável, é bem rico isso. Então por isso nós precisamos cuidar bem dos nossos filhos, está vendo? Educá-los de uma maneira adequada, para que eles possam expressar aquilo que eles aprenderam. Assim é o Senhor Jesus conosco. O Senhor cuida da sua igreja com a palavra profética de uma maneira agradável, de uma maneira solícita, para que nós aprendamos com Ele, para que nós possamos expressar o que há dentro. O que há dentro de mim e de você? A vida eterna, o próprio Deus habita em nós. Então nós precisamos, assim como o Senhor, expressar essa vida que está dentro de nós. E aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, fala assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Hoje, o que reina hoje é a impiedade. É um ensino totalmente contrário à palavra de Deus.
ou seja, cada um por si. Se expressa aquilo que é. Não se tem mais aquela consideração com o próximo, né? Não se tem mais aquele aconchego. Expressa-se o que tem, mas nós aprendemos com o Senhor. O que nós precisamos expressar no nosso viver diário? A vida de Deus que há em nós. Quanto mais nós expressamos, mais a vida vai crescendo. Mais a vida vai crescendo. E quanto mais nós andamos segundo esse falar, mais cresce em mim e em você o amor de Deus. Aleluia! E 1 Timóteo 6, 5 a 6, ele fala assim, de fato, versículo 6, de fato grande lucro é a piedade e com contentamento, porque, vou ler o 5 primeiro, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então muitos hoje usam esses princípios, um viver piedoso, aparentemente, para o que? Usufruir lucro disso. Mas muitas vezes são o quê? São lobos vorazes, revestidos como ovelhas. Mas lá no fundo, o que eles fazem? Eles arrancam tudo dos irmãos, sugam tudo das pessoas. E aqui no versículo 6 ele fala assim, Paulo fala para Timóteo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. É você estar expressando Deus na condição que você está. Às vezes você está triste, às vezes você está alegre, às vezes você está em falta, às vezes você recebeu uma notícia árdua, às vezes você nessa pandemia está sofrendo distanciamento, você não está podendo ver os irmãos, às vezes a sua internet não é adequada, você não está conseguindo desfrutar a palavra profética, você se entristece, mas mesmo nessa situação, você precisa exercitar o seu espírito, você precisa voltar o coração para o Senhor, e lá no mais íntimo do seu ser expressar a vida de Deus, a vida que está dentro de você. E essa vida que te mantém firme, essa vida que te alimenta. Ó Senhor Jesus, não é algo aparente, é algo interior, é algo que está dentro. Não é a questão exterior. Vê-se o fora, mas o dentro está corrompido. Nós não somos assim. A palavra nos ensina que nós precisamos estar o quê? Contente em toda e qualquer situação. Porque quem cuida de mim e de você? Quem está cuidando de nós nesse tempo de caos? Isso é um caos, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de caos e não vai ficar só nisso não, vai piorar. Vai aumentar mais ainda. As coisas vão ser mais atribuladas. O cavalo branco saiu, lançou a flecha do evangelho, mas os 3 cavalos terríveis se levantaram e estão correndo mais, tentando correr mais rápido. Tudo isso é para quê? Para barrar o evangelho. Então não fique triste, não fique cabisbaixo, invoque o nome do Senhor. Aleluia! Para que Deus te dê a oportunidade de expressar esse viver piedoso, esse viver de expressar Deus, de expressar o amor de Deus para todas as pessoas. Aleluia! E aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também desses, está vendo? Pode chegar até você, pode chegar a mim, pessoas nessa condição, tendo a forma de piedade, é o que se vê aí fora e é muito, não é pouco. Tendo forma de piedade, falar manso, um falar assim, assado, foge destes. É sério, irmãos. A internet hoje está cheio disso. A internet hoje está cheio disso. Então eu quero encorajar você, irmão, você, irmã, para que você valorize o canal da Igreja Ribeirão das Neves. Valorize o canal do Instituto. Para que você desfrute de uma verdadeira palavra, uma palavra viva,
uma palavra que vai trazer para você equilíbrio, vai trazer para você descanso, vai trazer para você paz, vai trazer para você alegria, conforto, realidade, verdade, tudo que eu e você precisamos, que é Cristo, para nos sustentar. Cuidado com o que vem de fora. Cuidado, é o que Paulo fala aqui, ó. Tendo forma de piedade, tendo forma de expressar Deus, está expressando Deus. É a forma exterior, mas lá dentro é como um lobo pronto para devorar tudo. E quando alguém cai numa situação dessa, facilmente ele é consumido. Então vamos ficar atentos. Capítulo 3, versículo 12, 2 Timóteo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Se eu e você vamos expressar Deus, e temos esse coração, é ou não é? Nós temos esse coração, não temos? Nós não estamos desesperados para pregar o Evangelho? Nós estamos na nossa casa, né, isolados, enclausurados, não podemos sair ainda, somente nós vamos ficando mais idosos, e aí fica difícil, bate uma saudade, um desejo de que sair, contactar as pessoas, pregar o Evangelho, bater as portas, entregar um folheto, entregar um panfleto, fazer uma comportagem dinâmica, isso aí está queimando em nós, é ou não é? Isso aí está queimando dentro de mim, está queimando dentro de você. E saiba, irmão e irmã, se nós almejamos isso, vai acontecer o que Paulo falou para Timóteo. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. De alguma maneira, de alguma forma, o inimigo vai levantar uma situação para causar uma perseguição a mim e a você. Mas nós vamos desistir? É lógico que não. Nós vamos ficar parados, estáticos? Qual que é a nossa oração hoje? A nossa oração hoje é proclamar a vitória de Deus, a vitória do nosso Senhor Jesus, sobre todo o arranjo maligno do inferno, que está pairando sobre a humanidade. Nós precisamos proclamar a vitória do Senhor para que Ele jogue tudo por terra, para que nós possamos voltar a reunir. Precisamos ou não precisamos? Precisamos, vai. Mas voltar de qualquer maneira? Não. Exercitando o nosso espírito, com a mente no espírito, com toda a segurança. Mas nós precisamos ter essa oração de guerra. Venha, Senhor, o teu reino, reina sobre a terra. Muda essa situação. Mesmo que ela aconteça de haver, ela continue de alguma maneira, nós não sabemos como que vai ser depois, mas nós possamos estar nas ruas pregando o Evangelho, vendo os irmãos, as irmãs, cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros. É ou não é, irmãos? É assim que nós cremos no Senhor e vivemos a vida da igreja, não é para ficar alheios aos acontecimentos cotidianos do Senhor. Nós precisamos valorizar isso, precisamos valorizar este viver. E em Tito capítulo 1, versículo 16, fala assim: no tocante a Deus, professam conhecer, entretanto o negam por suas obras. Esses são aqueles. Por isso que eu e você precisamos ficar atentos, irmãos. A nossa atenção hoje, ela precisa ser dobrada. Precisa ser dobrada. O nosso ouvir, o nosso ver, o nosso falar. Precisamos ficar atento ao que surge, às coisas que estão surgindo, tanta provocação maligna, tanto ensino maligno. Tudo isso é para quê? Para mover o seu coração, inverter o meu e o seu coração. Por isso nós precisamos ficar atentos, ser cuidadosos com o que nós ouvimos, com o que nós falamos, com o que nós vimos. Precisamos ser o quê? Cuidadosos. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! E aqui Paulo continua: é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Que nós possamos fugir dessas pessoas, tapar os nossos ouvidos, tapar os nossos olhos, fugir, ficar longe deles. Precisamos seguir de perto aqueles
que de coração puro invoca o nome do Senhor, andar nas mesmas pisadas. Ó Senhor Jesus, e ter um viver que faz o quê? Um viver que expressa a Deus. Esse precisa ser o meu e o seu viver. Um viver que expressa a Deus. E a fé subjetiva? O que é a fé subjetiva? É a minha e a sua capacidade de crer. A fé estava fora, objetivamente Deus estava fora. Quando o Evangelho chegou até a mim e você, nós cremos. Mas por que nós cremos? Porque a fé subjetiva que estava dentro, ela creu naquilo que nós ouvimos. Ela creu naquilo que chegou até nós. Então essa fé subjetiva é essa capacidade que nós temos de crer. Crer em quê? Na palavra de Deus. Crer que Deus se tornou um homem por amor a mim, por amor a você, por amor a toda a humanidade. Crer que o Senhor Jesus, durante 3 anos e meio, Ele pregou o Evangelho do Reino. Crer que o Senhor Jesus tomou a cruz por mim e por você. Ele foi ali crucificado. Crer que Ele foi sepultado. Crer que ao 3º dia Ele ressurgiu e ascendeu aos céus. Crer que conforme a palavra Ele está entronizado, Ele está à destra do Pai, a um homem na glória. Nós precisamos ter essa capacidade que Deus deu a mim e a você. Quando o Evangelho chega, é como se despertasse no nosso interior essa nossa capacidade de crer. Todo homem, ele tem isso, ele precisa ser o quê? Despertado no seu espírito. Está lá dentro. Essa fé subjetiva lá dentro, é o nosso espírito humano. Quando o Evangelho entra, toca nele, acende a lâmpada e ele crê e ele recebe Jesus como seu Salvador. Nós precisamos ter esse coração. 1 Timóteo capítulo... Não, vamos ler 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de sua fé sem fingimento. Aqui Paulo lembrando a Timóteo sobre como ele o conheceu, como que ele sabia quem que ele era. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Que fé é essa? É a fé subjetiva que estava dentro dele. E quando ele ouviu o Evangelho, ele ouviu falar de Deus, ele creu. Mas primeiramente essa fé estava onde? Na mãe dele e na avó dele. Está vendo, irmãos? E através da mãe e da avó, ele creu no Senhor Jesus. Aleluia! Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Maravilha, Jesus. Mantendo fé e boa consciência. Que fé é essa? É a fé subjetiva. Nós precisamos mantê-la. Como que nós a mantemos? Qual que é a ação do inimigo hoje? É bloquear essa fé. É trazer interrogação para essa fé. Então nós precisamos o quê? Mantê-la. Como que você mantém a sua fé hoje? Como que eu e você mantemos a nossa fé hoje, irmão e irmã? Como que nós estamos sendo encorajados a manter essa fé? Por meio da palavra profética. Eu e você não podemos fugir disso. É por meio da palavra profética. 1 Timóteo 1,14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Que fé é essa? É essa fé, a fé subjetiva. Estava dentro do Senhor. Ela transbordava do Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Segue a fé. Que fé é essa? É a fé que está dentro dos irmãos. É a fé subjetiva que está em cada um dos irmãos. Segue essa fé. Não arreda pé dela, não arreda mão dela. Não a deixe ser tragada. Não a deixe ser confundida pelo diabo.
presente século hoje, a tendência hoje é tentar confundir essa fé em você e em mim. Infelizmente, muitos irmãos vão por esse caminho. Ó Senhor Jesus! O que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos nos firmar na palavra. Firmar na palavra. Ó Senhor Jesus! Aleluia! 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Então aqui Paulo encoraja Timóteo para ele continuar, perseverar nesse caminho. Nós hoje somos encorajados, irmãos, a perseverar nesse caminho. Perseverar onde? Nessa fé. Essa fé que estava no Senhor Jesus, chegou nos apóstolos, está em mim e você hoje. Essa fé está em mim e você hoje. Essa fé que nos dá essa capacidade de crer na palavra profética, capacidade de crer naquilo que nós estamos ouvindo e vendo, e o que está acontecendo por meio dos profetas, por meio da palavra que chega até nós, por meio dos profetas. Essa fé subjetiva, ela precisa ser firmada dia após dia. Essa capacidade, irmãos, é o que o inimigo tenta fazer comigo, com você. Ele quer acabar com ela, ele quer destruí-la. E se ele consegue isso, surge o quê? Inúmeras interrogações na nossa vida. Ó Senhor Jesus! Por isso nós precisamos invocar o nome do Senhor. E um outro item precioso fala sobre a boa consciência. A consciência é o teste que mede nossa situação e nosso estado. Como que nós estamos andando? De que maneira que nós estamos andando? Como está sendo o nosso viver durante essa pandemia? Podemos errar, podemos. Nós ainda somos pecadores, ainda estamos andando sobre essa terra, em meio a tantas dificuldades, a tantas questões, tantas lutas, tantas situações, inimigos interiores, inimigos exteriores, tudo que se levanta para roubar de nós a vida eterna. Se levanta, irmãos. Para quê? Para trazer dúvida, trazer dificuldade, para fazer com que essa fé, ela seja coberta, nós não creiamos, nós coloquemos interrogação. Ó Senhor Jesus! Mas aleluia! A consciência é esse teste, é algo que Deus colocou lá no jardim do Éden, quando Ele soprou para dentro do homem o fôlego de vida. Ele colocou lá a consciência humana, que é uma parte do espírito. Essa consciência é esse testômero, testa o homem toda hora, testa como está o estado dele, o que ele está fazendo. Por exemplo, isso já aconteceu muitas vezes comigo. Às vezes, quando eu vou fazer algo que não está dentro da vontade do Senhor, é como se o meu corpo todo, ele estremecesse. Algo mexe com o meu interior. O que é isso? É Deus me avisando que isso não é bom para você. Isso vai ser uma dificuldade. Isso pode se tornar um empecilho. Então a consciência é esse termômetro, esse chacoalhar interno que nós temos. Para quê? Para nos ajudar a nos posicionar. Então aqui em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, fala assim: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa. Procede de quê? De coração puro e de consciência boa. Boa consciência. Uma consciência sem mácula. Uma consciência limpa. Ó Senhor Jesus! Então Paulo aqui ele exortava para que Timóteo
ele pudesse agir dessa maneira. Ele necessitava, diante dos irmãos, diante das pessoas, de uma boa consciência. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Mantendo fé e boa consciência. Agora olha a continuidade. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Muitos que rejeitaram o alerta de Deus, o que aconteceu com eles? Naufragaram na fé. Rejeitaram a boa consciência. Rejeitaram o quê? O teste de Deus. E o que aconteceu com eles? Eles naufragaram. Ou seja, a fé deles foi roubada. Surgiu o que na vida deles? Interrogações, problemas, dificuldades. E o que aconteceu com eles? Eles foram se afastando. Então nós precisamos hoje o quê? Manter boa consciência. Por isso nós precisamos cuidar dela. Eu e você precisamos mantê-la, mas também precisamos o quê? Cuidar da nossa consciência. Vou ler mais um versículo. 1 Timóteo 3, 9. Conservando o mistério da fé com o quê? A consciência limpa. Conservar o mistério da fé. Deus se tornou homem. Olha que mistério maravilhoso. Isso é a coisa mais tremenda no universo. Isso é algo mais precioso para mim e para você. É preciosíssimo. Deus deixou tudo, o trono e se tornou um homem. Preciosíssimo. Isso é um mistério que foi revelado para quem? Para mim e para você. Olha que coisa mais preciosa. Então, para isso eu preciso o quê? Manter o quê? Uma boa consciência. Mas para me manter, eu preciso cuidar dela. Tito capítulo 1, versículo 5. Versículo 15, perdão. Paulo fala para Tito: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então eu e você precisamos de quê? Manter uma boa consciência. Atos capítulo 23, versículo 1. Atos capítulo 23, versículo 1. Fitando Paulo os olhos do sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Eles não tinha nada em Paulo que o condenasse. Então assim, irmãos, precisa ser o nosso viver diante dos irmãos, diante das pessoas. Você e eu não podemos ficar devendo nada para os irmãos e nada para as pessoas. É muito sério isso. Nós não podemos ficar devendo nada. Se temos algumas coisas, se temos alguma barreira, alguma dificuldade, o que eu e você precisamos fazer? Mesmo entre os irmãos, mesmo com as pessoas do mundo, precisamos tratar imediatamente, para que tenhamos o quê? Boa consciência. Boa consciência. Mas se nós erramos diante de Deus, o que fazer? Aí nós temos algo que o Senhor Jesus na cruz, olha só como que Deus é tremendo. Eu estou ficando até rouco. Olha para você ver como que Deus é tremendo. Lá na cruz, mesmo o Senhor sendo crucificado, Deus sabia que eu e você ainda íamos errar muito. É sério, íamos errar muito. Se o caminho para o Santos dos Santos estava aberto, o véu rasgou, estava aberto, nós precisaríamos de entrar lá todo dia, é ou não é? Ou iríamos ficar para o lado de fora? Nós não iríamos ficar do lado de fora. O Senhor Jesus entrou para dentro de nós como vida, então o caminho estava aberto e nós iríamos. Mas para entrar nesse Santo dos Santos, nós precisaríamos de algo que Deus, lá no Velho Testamento, ele aceitava para que o sumo sacerdote pudesse entrar lá no Santos dos Santos e entrar no santuário, lá dentro, lá no Santos dos Santos.
Então nós precisaríamos de algo. Para quê? Para limpar a nossa consciência. Porque Deus sabia, Ele sabe que nós vamos errar. E ali na cruz o Senhor derramou algo precioso demais, que é o sangue. O sangue de Jesus foi o preço, o pagamento por tudo que nós fizemos no passado, e esse sangue que limpa a nossa consciência quando nós erramos, não só quando nós erramos, mas quando nós temos consciência que nós erramos, ao alerta, a consciência atina, e você imediatamente, sem pensar duas vezes, sem ter medo do Senhor, sem ter vergonha do Senhor, sem pensar nada, você corre diante do Senhor, se ajoelha aos pés dele e aplica o sangue, e o Senhor lava a sua consciência, o Senhor limpa a sua consciência, e você pode entrar para dentro do Santo dos Santos e ter uma comunhão gostosa com o Senhor. Tudo isso é para que eu e você tenhamos uma boa consciência. Vou ler só um versículo. 1 João capítulo 1, versículo 9. Ó Senhor Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Muito bom. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro você tem que confessar, falar para Deus, tem que abrir a sua boca. Nenhum de nós, irmãos, misericórdia, nenhum irmão, nenhuma irmã na vida da igreja em Ribeirão das Neves pode ter medo do Senhor. Não importa se você errou, irmão, não importa se você errou agora, se você errou ontem, você não pode ter medo do Senhor, não importa o tamanho do seu erro. Você tem que correr, clamar pelo sangue, pedir perdão ao Senhor. Está vendo como que Deus é maravilhoso? O que é que Ele preparou para mim e para você? Que salvação. Tudo isso para que eu e você tenhamos o quê? Uma boa consciência. Para não sermos condenados, julgados pelo diabo. Que o que ele quer fazer com você e comigo é nos julgar para baixo, é tomar essa vida que está dentro de nós, Ele quer sujar essa vida. Então nós não podemos admitir. Agora o grande mistério da piedade, chegamos ao grande mistério da piedade, nós já vamos fechar, a hora já está indo, né? Misericórdia. Mistério da piedade é o viver de uma vida adequada da igreja. O que Satanás e os anjos malignos mais temem, o que eles mais temem no meu viver e no seu viver, irmão, irmã, é um viver que expressa a Deus. É esse viver que vai condená-los, vai julgar todos eles no lago de fogo. Por isso que nós precisamos aplicar o sangue, precisamos voltar o nosso coração para o Senhor, precisamos invocar o nome do Senhor, não podemos ter medo do Senhor, não podemos nos enclausurar por causa dessa pandemia. Você e eu temos o Espírito, nós precisamos invocar o Senhor, precisamos proclamar o Senhor. Precisamos levantar a oração forte. Ó Senhor Jesus. Então, se nós tivermos esse viver, é um viver adequado. Esse é o mistério da piedade, é a vida de Deus sendo expressa na minha e na sua carne, no nosso viver humano. É a expressão de Deus em mim e você. Vou ler o versículo. Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 14. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, não vai tomar muito tempo. Lucas, capítulo 2, 10 a 14. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que eu será para todo o povo. Aqui fala do nascimento do Senhor. E os anjos estavam que alegres, proclamando, está vendo? O nosso amado Senhor, no seu nascimento, já estava expressando Deus. Já começou lá nele, já estava expressando o próprio Deus. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Olha que rico. E isto você virá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus
Eles estavam alegres. E aí, você vai ficar triste com o viver da igreja hoje, irmão? Não. Nós vamos estar fazendo o quê? Louvando a Deus, dando glórias a Deus, ficamos alegres. Precisamos nos alegrar, expressar, ter a expressão dessa piedade. Mesmo na nossa situação que estamos vivendo hoje, precisamos ter esse viver. E esse viver, ele é expressado com o quê? Com a verdade que está chegando. Que verdade que é essa? É a realidade para nós. Então essa verdade que nós estamos ouvindo hoje, que é a palavra profética, ela precisa se tornar o quê? Uma realidade para mim e para você. O que mostra? Mostra que Deus se tornou carne. Irmãos, nunca vamos esquecer disso. Na pessoa de Jesus, ele era Deus, e era 100% Deus e 100% homem. Ele era Deus, 100% Deus e 100% homem. O mundo não crê nisso. Eu e você cremos. Isso não pode ser um empecilho para mim e para você. Precisa ser uma realidade, porque a verdade que nós estamos ouvindo hoje, ela traz tudo isso para dentro de nós. Vamos ler 1 João. Misericórdia. 1 João capítulo 4. Versículo 2 e 3. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, irmãos. Então o que testifica em mim e você é de Deus, porque nós cremos nisso. Eu e você cremos. E qual é o grande mistério da piedade? Cristo e a igreja. Esse é o grande mistério que foi revelado para mim e para você. É o que nós lemos em 1 Timóteo capítulo 3. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ó Senhor Jesus, esse é o último item aqui, recebido na glória. Não é mais só o Cristo individual, mas o Cristo corporativo. Esse Cristo que faz parte, esse Cristo corporativo que inclui a mim e a você. O homem Jesus era Deus manifestado na carne. Isso era um grande mistério que os judeus não viam, eles não conseguiam entender, eles nunca entenderam. E hoje eu e você, por meio da palavra profética, nós podemos entender, aleluia, que esse Cristo que estava na carne, ele manifestava o próprio Deus. E hoje ele se manifestou a mim e a você por meio da palavra profética, era um mistério oculto. Mas hoje ele chegou até nós, aleluia, e nós entendemos. Depois da ascensão, Jesus voltou com o Espírito que dá vida. E hoje mora dentro de mim e mora dentro de você. Ó Senhor Jesus, somos o Cristo corporativo, o Cristo engrandecido, ampliado. Não é mais só Jesus ali na Galileia, etc, etc. Mas é um Jesus que se ampliou, alcançou toda a terra, está alcançando toda a terra com o evangelho do reino, com a palavra profética. E ele vai voltar quando esse evangelho for pregado a todas as nações. E ele hoje está usando todos os meios possíveis para pregar esse evangelho. A igreja é de Deus, manifestada na carne. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Ó Senhor Jesus, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Precisamos cuidar bem da igreja, está vendo, irmãos? Eu e você, junto com a liderança, nós precisamos cuidar bem da igreja. A igreja está nas minhas, nas suas mãos.
Você serve ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, então nós precisamos cuidar bem da igreja. Se cuidarmos bem dela, ela irá funcionar. Você quer que a igreja funcione? Eu quero que a igreja funcione. Na localidade onde nós estamos morando, o que nós mais queremos? Que a igreja funcione. Mas para que ela funcione, eu e você precisamos de quê? Cuidar bem dela. Se nós fazemos parte desse Cristo corporativo, nós precisamos cuidar bem da igreja aonde nós nos reunimos. Não podemos negligenciar o que o Senhor tem feito e o que o Senhor irá fazer. A nossa presença nas reuniões, a nossa oração, o nosso contato com os irmãos, o valorizar aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Irmãos, nós precisamos cuidar da igreja. Se eu e você fizermos isso, Deus vai se manifestar em toda a Ribeirão das Neves. Ó Senhor Jesus! E ela vai funcionar como a casa de Deus vivo, como a coluna e base da verdade, que é o testemunho da realidade divina de Cristo e o seu corpo. Em Ribeirão das Neves nós podemos fazer isso. Testemunhar desse Cristo ascendido, esse Cristo forte, esse Cristo vivo, esse Cristo que deixou tudo por mim e por você, ué. Ó Senhor Jesus! Nós precisamos ter esse coração. A igreja funciona como continuação de Cristo. Cristo está nos céus, mas Ele está de pé olhando para mim e para você. Nesse momento Ele está olhando para mim e para você, está nos fitando. Estamos desfrutando de uma palavra, Ele está olhando. Nós somos a continuação desse Cristo. E enquanto nós estivermos andando sobre essa terra, nós vamos ser essa continuação até que o Senhor volte. De maneira nenhuma nós vamos baixar a guarda para o diabo, vamos baixar a guarda para os anjos caídos, nós não vamos fazer isso. Como a igreja do Senhor em Ribeirão das Neves, nós vamos unir nossas forças nesse Cristo corporativo, vamos levar o avanço do Evangelho, levar a palavra profética avante, levar os irmãos para crescer em vida, até que o Senhor volte. Como manifestação de Deus na carne, que é Cristo vivido e expresso, por mim e por você, não é só por mim, não é só por meio só da liderança, é por todos nós. Por isso nós precisamos valorizar a igreja, cuidar da igreja na localidade, fortalecê-la com as nossas orações, com a nossa comunhão, as nossas reuniões presenciais. Por isso precisamos orar, irmãos. Precisamos valorizá-la ao máximo, estar ligado em tudo que, no grupo da igreja, no grupo das irmãs, no grupo da igreja, em tudo que o Senhor tem promovido. Precisamos estar o quê? Focados. 100% focados. Ó Senhor Jesus, esse, irmãos, é o grande mistério da piedade, ou seja, Cristo e a igreja. Para fechar, vamos ler Efésios capítulo 5. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 32. Paulo, ele estava tão cheio do Espírito, e ele falou de uma maneira tão rica, que esse mistério estava oculto. Hoje, irmãos, ele não está mais oculto nem para mim, nem para você. Nós precisamos valorizar isso. Ele não está oculto nem para mim, nem para você. E aqui Paulo fala, para fechar o contexto dessa mensagem tão preciosa, a igreja, o grande mistério da piedade. Ele fala assim, grande é este mistério. Que mistério é esse? Mas eu me refiro a Cristo e a igreja, ou seja, Cristo vivendo na igreja e a igreja expressando Cristo em todo o seu viver. Amém? Espero que você tenha desfrutado. Deus te abençoe, irmão e irmã. Não vamos abaixar a guarda, não se entristeça, não fique cabisbaixo na sua casa, apesar da pandemia. Estamos orando. As nossas orações, elas precisam se fundir. Mesmo que eu não esteja vendo você, você não esteja me vendo, as nossas orações, elas precisam se fundir, elas precisam se tornar uma só oração em Ribeirão das Neves, uma oração de luta, uma oração de fervor, uma oração de guerra, para derrotar o diabo, mandar ele para o lago de fogo, os demônios, os anjos caídos, para que o Senhor abra as portas para nossas reuniões presenciais, para que nós possamos pregar o Evangelho, dar testemunho de Cristo na nossa pessoa. Amém. Deus abençoe você e sua casa. Jesus é o Senhor.